Nós vimos já que a vida de uma estrela na sequência principal, ela pode ser muito curta ou muito longa. Depende basicamente do quê? Da massa. Né? Uma estrela de alta massa vive muito pouco. Uma estrela de baixa massa vive muito. Isso é extremamente importante para a gente entender a história da vida de uma estrela. Porque, dependendo da massa dela, ela pode ter um tipo de evolução ou outro tipo de evolução. Não só isso. A escala de tempo com que isso ocorre pode ser muito rápida ou muito longa. O que significa muito rápida na vida de uma estrela? Ora, uma estrela com uma massa, digamos, de 40 massas vezes a massa do Sol, nós chamamos de 40 massas solares, ela pode passar na sequência principal 1 milhão de anos. Uma estrela com 0,4 massas solares pode passar 200 bilhões de anos. Muito rápido é 5 milhões de anos. Muito lento é mais de 10 bilhões de anos, porque o universo só tem 13,8 bilhões de anos, né? Então, imagine que uma estrela de 0,8 massas solares, que nasceu logo após o Big Bang, digamos 1 milhão de anos depois do Big Bang, ainda está na sequência principal. Certo? Ainda está na sequência principal. Não deu tempo para evoluir. Né? Bom, existe um truque extremamente importante que os astrônomos usam para estudar a vida das estrelas, que é não estudar uma estrela sozinha, e sim estudar a família dela, a família inteira. E a família de estrelas, normalmente nós chamamos de aglomerados de estrelas. Né? Eu mostro aqui um aglomerado de estrelas que é chamado de M4, é do catálogo Messier, número 4 desse catálogo. Né? Então, esses catálogos contêm aglomerados de estrelas, que podem ser globulares, formas redondas, que pode ter até 10 mil estrelas. Ou então aglomerados abertos, que são mais dispersos, que têm um número bem menor de estrelas. Então nós temos famílias ricas em membros e famílias pobres em membros. Né? Digamos, uma família rica é 10 mil estrelas, uma família pobre tem 100 membros, apenas 200 membros. Né? Por que esses aglomerados são interessantes na astronomia? Porque eles tiveram uma formação e uma origem comum. Essa família de estrelas se formou na mesma época, então tem a mesma idade, de uma mesma nuvem molecular original, portanto, tem uma composição química originalmente igual. A composição química original dessas estrelas é igual para todas. Tá certo? Então, isso faz com que o estudo e a modelagem dessas estrelas seja simplificado. Porque elas têm muitas coisas em comum. Em particular, a idade e a composição química original. Né? Então, aqui, nesta imagem do aglomerado M4, nós temos uma imagem do telescópio espacial que mostra não só estrelas gigantes, as mais brilhantes, né, mas estrelas de sequência principal, mais fraquinhas, e até essas estrelinhas muito fraquinhas que têm círculo em volta, que são anãs brancas. Vocês podem ver que elas são meio azuisinhas, as anãs brancas, enquanto que as estrelas gigantes são meio avermelhadas. Essa diferença de cor é real. As anãs brancas são tipicamente mais quentes do que uma gigante vermelha. Né?
Bom, então vamos estudar um diagrama HR de uma família recém-formada. Uma família que está nascendo ainda, está se formando. Que é, por exemplo, esse aglomerado de estrelas, aglomerado aberto, né, chamado NGC 2264. É uma formação muito recente. Você ainda vê a nebulosa que está formando as estrelas. As estrelas se formam de nebulosas. E bem no começo, você ainda vê resquícios da nebulosa, né? Mas você pode já estudar todas essas estrelas colocando-as no diagrama HR. O diagrama HR, que é a magnitude versus o índice de cor. Lembre-se que nós colocávamos, ou no diagrama HR, propriedades intrínsecas, ou a luminosidade, ou a magnitude absoluta. Mas se as estrelas estiverem todas à mesma distância, você pode até colocar a magnitude aparente, né? Porque corrigindo elas todas da mesmo fator de distância, você transforma equivalentemente todas essas magnitudes em magnitudes absolutas, magnitudes próprias, né? Então aqui você vê uma coisa interessante. Aqui a curva, essa curva traceja reta, é a sequência principal de estrelas. As estrelas de maior brilho e de maior temperatura, as mais azuis, estão em cima da sequência principal. As de menor massa estão fora da sequência principal, porque ainda estão na fase de contração, ainda não chegaram na sequência principal. Na sequência principal estão as estrelas que estão queimando hidrogênio e transformando em hélio. Estas estrelas, na fase de contração, elas estão brilhando por causa do mecanismo de Kelvin-Helmholtz, ainda. Esse mecanismo explica a luz das estrelas na fase inicial, antes de elas chegarem na sequência principal. E essa fase nós chamamos de a fase T Tauri, né? Que são estrelas que estão acima da sequência principal. Então, a partir desse diagrama HR, nós podemos dizer que esse aglomerado é extremamente jovem. Podemos até fazer uma estimativa de qual é a idade dele, mas é muito jovem, né? Bom, vocês se lembram de como é a trajetória do Sol? A trajetória do Sol, antes de chegar à sequência principal, exatamente é a contração da nuvem de gás, e o Sol passa por essa fase de estrela T Tauri, até chegar à sequência principal. Aqui ele passa 10 bilhões de anos, vai para o ramo das gigantes, aqui começa a queimar hélio, tem o helium flash, né? Queima todo o hélio do seu núcleo, transformando em carbono, e aí finalmente joga a sua nebulosa para fora e vai para a anã branca, tá? Quando o Sol ou uma estrela qualquer deixa a sequência principal, qual é o momento em que isso ocorre? O momento em que isso ocorre chama-se o limite de Schoenberg-Chandrasekhar, em homenagem aos dois pesquisadores que publicaram isso em 1942, um trabalho. Schoenberg é o Mario Schoenberg, que era professor da USP. E o Chandrasekhar é um astrofísico indiano que trabalhava nos Estados Unidos, né? O que diz o limite de Schoenberg-Chandrasekhar? Que uma estrela deixa a sequência principal quando cerca de 9% da massa total da estrela tiver sido transformado em hélio no seu núcleo. Quando o seu núcleo central tiver 9% da massa total. Aí, esse núcleo se contrai e a estrela sai da sequência principal, vai para o ramo das gigantes, né? Então, esse limite de Schoenberg-Chandrasekhar é importante para a gente entender em que momento que isso ocorre, quanto tempo que a estrela, na verdade, passa na sequência principal.
Vamos estudar agora um outro aglomerado de estrelas, chamado as Pleiades. É uma população jovem. Por que olhando para o aglomerado, por uma fotografia, você pode dizer que é uma população jovem? Porque ainda tem restos da nebulosidade por perto, né? Eu posso medir a idade das Pleiades? Posso. Como é que eu posso medir? Vejo em que ponto que as estrelas das Pleiades estão na sequência principal, em que ponto começa a sair da sequência principal. Tá? Então, neste ponto aqui, eu tenho uma temperatura de 10.000 graus, tá certo? 10.000 graus corresponde mais ou menos a uma estrela do tipo A0. Esta estrela está já deixando a sequência principal. Lembra da fórmula de quanto tempo uma estrela passa na sequência principal? Depende da massa. Aí eu tenho a idade dessa estrela que está saindo da sequência principal. E essa é a idade do aglomerado. Tá? Veja, a partir então dessa tabela, você pode fazer uma estimativa. Então, uma estrela muito jovem tem estrelas massivas aqui. Em inglês a gente chama isso de turn-off point. É o ponto em que o diagrama, as estrelas passam a sair da sequência principal, né? O ponto de saída da sequência principal. Vocês vejam aqui dois outros aglomerados, né? M67 e NGC 188. São aglomerados muito mais velhos, de 3 a 5 bilhões de anos. Veja como é que é o diagrama HR, né? Luminosidade para cima, temperatura para a esquerda. Se a luminosidade é para cima, a magnitude absoluta é para baixo, né? Então vocês vejam aqui a sequência principal, em azul, de NGC 188, e em amarelo, M67, né? Então, este é o turn-off point, e a partir daqui nós podemos, então, determinar a idade de cada um desses aglomerados. É claro que fazer isso com precisão é algo que requer um cuidado extremo, requer cálculos muito sofisticados e muito precisos. Não é uma coisa que a gente consegue fazer a olho. Exige muito cuidado, mas você pode, a partir dos modelos de evolução de uma estrela, você pode fazer esse tipo de ajuste. Vamos pegar aqui um dos aglomerados mais velhos da nossa galáxia. Um dos aglomerados de estrelas mais velhos da Via Láctea, que chama-se M55. Então aqui vocês veem a magnitude absoluta em função do índice de cor. Estrelas mais azuis aqui, estrelas mais vermelhas aqui, né? Estrelas mais luminosas aqui em cima, estrelas menos luminosas aqui embaixo, né? Então, está aqui a sequência principal. Neste ponto aqui, estrelas ligeiramente menos massivas do que o Sol, essas já estão saindo para o ramo das gigantes. No ramo das gigantes, quando as estrelas chegam aqui em cima, elas sofrem o flash do hélio. Começa a queimar hélio no núcleo. Daí as estrelas são jogadas para este ramo chamado ramo horizontal, né? Então, nesta fase, as estrelas então queimam o hélio, transformando em carbono. Quando isso, no seu núcleo, o hélio acaba, então você passa novamente ao ramo das gigantes. Só que agora nós chamamos esse novo ramo de ramo assintótico das gigantes. E vocês notem que aqui tem uma populaçãozinha de estrelas que parecem ser da sequência principal, mas se recusaram a sair da sequência principal. O que são essas estrelas? Elas receberam o nome em inglês de Blue Stragglers, cuja tradução literal seria os vagabundos azuis. Durante muito tempo, não sabíamos por que existiam os Blue Stragglers, né?
essas estrelas tão bizarras que estão na sequência principal quando não deveriam estar. E a explicação que nós temos é que, na verdade, são sistemas duplos, são duas estrelas. A de maior massa já evoluiu há muito tempo, mas quando estava na fase gigante, jogou massa sobre a estrela de menor massa. Então, rejuvenesceu a estrela de menor massa. E a idade dela começou a contar a partir daí. Então, ela tem uma massa maior agora, mas ela é uma estrela rejuvenescida, porque ela recebeu massa posteriormente, né? Quando a companheira... Né? Isso explica de uma maneira bastante fácil de entender, né? Bom, um ajuste cuidadoso dos modelos de evolução das estrelas a esse diagrama, né, mostra que essa distribuição aqui pode ser muito bem ajustada por uma idade de 12,13 giga-anos, isto é, 12,3 bilhões de anos. Tá? É uma idade quase competindo com a idade do universo. E aqui eu mostro uma composição de vários aglomerados muito velhos, como o anterior, e muito pobres em metais, que seriam as primeiras geração, não metais zero. Se lembra o que é metal, né? É tudo que não é hidrogênio e hélio conta como metal. Então, baixa metalicidade. Pobres em metais significa baixa metalicidade, tem poucos elementos químicos enriquecidos, né? Então, aqui, que é uma composição de muitos aglomerados, você vê, então, muito bem desenhado a sequência principal, a saída da sequência principal, o ramo das gigantes, né? Os blue stragglers, as estrelas que estão sofrendo flash de hélio e indo para o ramo horizontal, né? E as anãs brancas. Estão aqui as anãs brancas, né? Diversas anãs brancas aqui numa sequência de baixa luminosidade, muito baixa luminosidade, né? Aqui um outro diagrama HR de um outro aglomerado, chama M13, outro aglomerado muito rico, onde você vê uma quantidade de estrelas bem azuis e muitas outras estrelas vermelhas, que são as do ramo das gigantes, né? As estrelas da sequência principal, elas são tão fracas que ficam difíceis de ver a cor delas, né? Então, esses diagramas normalmente só têm estrelas velhas. Um aglomerado globular de 12 bilhões de anos já não tem mais estrelas com 10 massas solares, nem 3 massas solares. Essas estrelas todas já morreram, né? Então, esses aglomerados são muito bons para estudar estrelas velhas. E estrelas jovens, como é que evoluem? Se as estrelas velhas saem da sequência principal e vão para o ramo das gigantes, as estrelas jovens, aqui 15 massas solares, elas vão direto para o ramo das supergigantes, né? Vão direto para o ramo das supergigantes e aí passam a rapidamente ter uma estrutura com casca de cebola, como aquela que nós vimos anteriormente, né? Produzindo elementos químicos cada vez mais pesados, e essas vão explodir como supernovas, né? E vão ter um final muito diferente. É uma explosão como supernova que vai ser muito mais luminoso do que uma nebulosa planetária e vai deixar como herança não uma anã branca, como vai ser o caso do Sol. Supernovas deixam como herança uma estrela de nêutrons ou um buraco negro. Depende da massa original delas, né? A estrela de maior massa que nós conhecemos na Via Láctea, qual é? Fácil, né? Eta Carina. Tá certo? Eta Carina, que durante muito tempo se imaginou que fosse uma estrela com uma massa perto de 100 massas solares ou até mais, né?
Hoje nós sabemos que não é bem assim. A Eta Carina é uma binária, né? Aliás, quem descobriu que a Eta Carina é uma binária foi Augusto Daminelli, que é um professor aqui do IAG, né? E são duas estrelas, uma com uma massa de alguma coisa como 80 massas solares. Mesmo assim, é provavelmente a estrela de maior massa da Via Láctea, Eta Carina, né? E a gente estima que a vida de uma estrela dessas não deva ser muito mais longa do que 1 milhão de anos. Mais ou menos 1 milhão de anos, né? Eu digo mais ou menos porque a gente não sabe isso com certeza, não sabe porque existem diversas incertezas envolvidas na vida de uma estrela de grande massa. Uma dessas incertezas é que as estrelas, quando têm uma luminosidade muito grande, elas começam a produzir vento, né? Produz vento, perde massa por causa do vento que elas jogam para o espaço. O Sol, de uma certa maneira, tem também o vento solar, né, que nós já estudamos, mas é uma quantidade ínfima de matéria que o Sol perde através do vento solar. Uma estrela dessas, você está vendo a matéria que foi ejetada. O homúnculo, né, chamado de homúnculo, e se você somar essa massa toda, isso dá 10, 15 vezes a massa do Sol. É uma parcela significativa da massa originária da estrela. Então, se a estrela perde muita massa, ou se ela perde menos massa, ela vai evoluir de uma maneira diferente. Claro, né? E o que nos diz se uma estrela perde mais massa ou perde menos massa através da formação dos ventos? Depende de uma série de parâmetros que ainda nós não conhecemos muito bem. Por exemplo, se ela tiver num sistema binário, como é a Eta Carina, né, você tem um efeito importante, que é o efeito da secundária. Se essa estrela gira rapidamente ou se ela gira lentamente, você tem um outro fator que afeta a evolução dela e o próprio vento, né? Se a abundância química dessa estrela é alta ou é baixa, lembre-se, se a metalicidade é alta ou se a metalicidade é baixa, se os elementos químicos pesados são ricos em abundância, isso afeta muito também a quantidade de vento que a estrela pode produzir. Nós acreditamos que quanto mais elementos químicos pesados, mais facilmente uma estrela pode produzir ventos pesados, né? Então, tudo isso afeta muito o estudo da evolução de uma estrela de grande massa. E é por isso que isso ainda hoje é um assunto de muita pesquisa, né? Mas sabemos que estrelas de grande massa são raras. Por que são raras? Porque quando as estrelas se formam, você forma muitas estrelas de pequena massa e pouquíssimas estrelas de alta massa. Por desgraça, essas estrelas de muito alta massa têm o hábito de morrer rápido. Uma estrela como essa não vai viver muito mais do que 1 milhão de anos. Eta Carina aparentemente já viveu bastante tempo, então tem gente que acha que ela não vai viver mais do que 200 mil anos. 200 mil anos na vida de uma estrela no universo é um instante muito curto, né? É muito pouco tempo, né? Ok. Então, o produto final de uma estrela depende de sua massa inicial. Vamos chamar a massa inicial de massa in, né? Então, se a massa inicial for menor do que, digamos, 8 massas solares, aproximadamente, pode ser um pouco menos, você terá, então, a formação de uma gigante vermelha, nebulosa planetária e anã branca. Se
a estrela tiver entre 8 massas solares e 20 massas solares, você tem uma estrela sequência principal, que vai para supergigantes diretamente, né? Que vai explodir como uma supernova e vai deixar uma estrela de nêutrons. E se a massa inicial for maior do que 20 massas solares, nós teremos também essa evolução gigante vermelha, supergigante vermelha, supernova, mas no final você terá aqui um buraco negro. Para se formar um buraco negro, você precisa inicialmente de estrelas de grande massa, né? Mas nós vamos estudar a natureza e as propriedades das anãs brancas, das estrelas de nêutrons e dos buracos negros na próxima aula, né? Nesta aula de hoje nós estávamos mais interessados em mostrar que as estrelas têm uma vida, né? Elas nascem e você pode estudar no diagrama HR como é que elas evoluem em direção à sequência principal, quanto tempo elas passam na sequência principal, o que faz com que elas saiam da sequência principal, vão para o ramo das gigantes, sempre produzindo energia, sempre produzindo elementos químicos, né? Vai para o ramo das gigantes, começa a queimar hélio, tem o flash do hélio, vai para o ramo horizontal, né? Quando o hélio se esgota, vai para o ramo assintótico das gigantes, expulsa a camada externa e vira uma anã branca. Essa história nós conhecemos com muita segurança. Com muita segurança. Nesse sentido, a descoberta do diagrama HR foi de uma importância histórica muito grande, porque compreender como que a energia é gerada, fazer um modelo disso, colocar no computador, calcular essas trajetórias evolutivas, compará-las com as estatísticas observadas, fez com que tivéssemos uma segurança muito grande sobre o que está acontecendo no interior de cada uma das estrelas. Então nós temos muita segurança hoje sobre a estrutura das estrelas e sobre a evolução das estrelas. A evolução é uma sequência de estruturas que vai mudando a composição química central. Você vai queimando elementos leves, formando elementos pesados, isso vai mudando a estrutura e isso faz com que os modelos andem no tempo, vão se modificando no tempo. A isso nós chamamos de evolução das estrelas. É a sequência de estruturas, né, que para uma dada massa aproximadamente constante, evolui em função da mudança da composição química. A essa teoria toda, a esse conjunto de conhecimentos todos, que é a interpretação do diagrama HR, nós chamamos de teoria de estrutura e evolução estelar. Isto é o principal pilar da astrofísica moderna. Foi graças a isso que nós pudemos começar a entender o resto do universo. Esse foi o pilar principal que fez com que a astrofísica virasse uma ciência madura e precisa. Isso não significa que nós conhecemos todos os detalhes da estrutura das estrelas, ou que nós conhecemos todos os detalhes da evolução das estrelas. Não. Existem ainda muitas lacunas a serem estudadas e a serem preenchidas. Mas o corpo principal do nosso conhecimento de como as estrelas nascem, evoluem e morrem, esse corpo ele é muito bem estabelecido e, graças a isso, a astronomia evoluiu um bocado nesses últimos 80, 100 anos, né? E graças a isso nós temos uma ideia muito precisa sobre como é o universo.